Jesus, eu preciso te falar uma coisa. Diga. Eu te amo. Laura, muito bom ouvir isso, muito bom ouvir isso. Eu também te amo. É sério, essa semana eu tô me sentindo ótima. Eu tenho estado mais próxima de você e eu tenho certeza absoluta que eu te amo. Olha, até arrepia, porque essa semana passamos todos os dias juntos. Isso foi muito especial para mim. A gente nunca tinha tido uma semana assim antes. E tudo que eu fiz essa semana foi para te ver feliz. E é muito bom ver você feliz. Eu sei, é verdade. É como se eu não pudesse expressar o que eu tô sentindo. É maravilhoso. Antes de você me amar, eu te amei. E eu sei como é maravilhoso isso. Muito obrigado. Eu amo tanto, tanto, que eu morreria por você. Você está falando sério? É verdade. Eu morreria. Se tivesse oportunidade, eu morreria por você. Calma. Eu nunca te vi assim antes. É tudo muito repentino. Depois de uma semana você fala que morreria por mim. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom ouvir isso e você não faz ideia. Eu sei. É que eu nunca senti isso. É algo novo, é maravilhoso. É surreal. Então vem cá. Tem uma proposta para você. Você vai chegar lá fora e vai encontrar os seus amigos. As pessoas que você conhece. Então você chega nelas e fala assim: pessoal, eu tive uma experiência real com Deus. Então essas pessoas, algumas não vão nem acreditar, mas você está abrindo para elas uma porta. A porta de elas sentirem o que você está sentindo. Então você vai se sentir ainda mais feliz por ter uma participação nisso. Entende? Sim, vou fazer isso. Agora Combinado? mesmo. Combinado. Oi, amiga. Oi, tudo bom? Ai, quanto tempo, como é que você tá? Passou Tudo longe bem. a semana, você tá bem? Então, eu tava numa conferência, eu vim falar sobre Jesus e, nossa, você não tem noção como que eu tô me sentindo bem. Ai, que bom, amiga, que você tá feliz, mas eu tenho uma super notícia pra te dar. É que eu tenho um amigo que tem uns amigos da faculdade e eles vão dar uma festa e vai ser muito legal e você não faz ideia do que eu consegui pra nós Não duas. mesmo, que é? Identidades falsas. O quê? É, olha, vai ser super legal. Toma, você vai ser a Katrina, tá? E eu vou ser o Andy. E vai ser super legal, porque vai ser naquele barzinho que a gente adora. E os garotos da faculdade vão estar lá e a gente vai poder usar aquela mini saia com aquele batom. Ai, vai ser demais, não, vai ser Ai, eu demais. não sei, mas Você não funciona. gostou, a gente troca, não tem problema. Não, funciona assim, vai dar tudo certo, relaxa. Mas tem certeza que dá certo? Vai, não tem erro, vai por mim. Olha, ainda mais que eles fazem vista grossa pra mulher bonita, vai dar tudo certo. Laura, agora é hora de você chegar para ela e falar de mim. Fala para ela. Você vai, né, Ai, amiga? eu não sei, sabe, esse negócio de identidade falsa. Não, tudo bem, a gente troca. Você não quer? Não, não tem problema. Vamos comigo, vai. Você não vai me deixar na mão, né? Ah, não. Pode deixar, eu vou. Ai, eu vou que bom sim. que você vai. Ai, obrigada, amiga. A gente se vê amanhã. Tá bom, tchau. Ai, Jesus, sabe o que é? Foi mal. Eu ia falar pra ela sobre você, mas é que ela não ia entender, sabe? Laura, eu sei. Eu sei disso. Agora há pouco você falou que daria a sua vida por mim. Mas como você pode morrer por mim se você não consegue viver por mim? O que você acha? Melhor, no que você crê? Será que a resposta para essa pergunta faz diferença na tua vida? Crer ou não crer? Eis a questão, não? Fé e dúvida. Como mencionei na semana passada, por vezes nós cremos, em outras situações nós duvidamos. No entanto, muitos pensam que a dúvida ela é antagônica, contrária à experiência da fé. Será? Onde de fato encontra-se a linha divisória entre a crença real e a incredulidade? Será que a dúvida pode de alguma forma fortalecer nosso relacionamento com Deus? Será que aquilo que eu e você cremos faz qualquer diferença? Seja bem-vindo à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que busca sempre levá-lo a uma experiência real com Deus. E nesse início de noite nós estamos dando continuidade à série de mensagens que iniciamos na semana passada, intitulada Entre a Fé e a Dúvida. E hoje também eu gostaria de convidar cada um de vocês a descobrir
por você mesmo. A grande verdade de que Deus deseja você, a cada um de nós, por completo, incluindo cada uma das suas dúvidas, das suas incertezas. Eu tenho um desafio para vocês. Gostaria que nesse momento, cada um, aí onde está assentado, você comece qualquer sentença com as seguintes palavras: eu creio. Eu creio. E depois eu gostaria que você na sua mente concluísse com algo que é profundamente importante para você, tá ok? Eu creio, tá bem? Só não venha dizer que você acredita que a portuguesa vai ser um dia campeã brasileira, tá ok? Isso realmente está fora da cogitação. Algo que é importante para você: eu creio. Pense, eu creio. No que você crê? Dizer aquilo que cremos, queridos, faz parte da vida humana. Quando nós agimos dessa forma, nós definimos quem somos, aquilo que realmente guia a nossa mente, e principalmente aquilo que dá direcionamento às nossas ações. Cabe a você discernir aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, aquilo que é significativo, e apegar-se a esse sentimento. É por isso que você crê. Eu creio. E essa é uma das mais belas afirmações que um ser humano pode dizer: eu creio. Só que olhando por um outro ângulo, e dentro desse mesmo contexto, uma das mais importantes perguntas que você pode fazer a alguém é: o que você acha disso? Né? Por quê? Porque aquilo que alguém acredita, aquilo que alguém crê, é extremamente importante. Porque existir, ter vida, é acreditar. E é por isso que, vez ou outra, é importante a cada um de nós fazer uma análise introspectiva e perguntar a nós mesmos: será que de fato eu creio? O que eu apenas acho que devo, quem sabe, supostamente crer? Só que antes de responder, eu quero lembrar a cada um de vocês, mais uma vez, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É interessante que algumas das nossas crenças, elas são crenças infantis. E para alguns de vocês, quem sabe agora vai bater uma saudade do passado. Quem não se lembra dos Thunderbirds? Vocês se lembram? Aqueles que cresceram, que têm mais ou menos a minha idade, se lembram deles, os nossos heróis do passado. Ultraman, vocês se lembram do Ultraman? Esse é velho. E Ultra Seven, vocês se lembram? Seven. Isso mexe com a gente, né? As nossas memórias da infância, nossos super-heróis. Algumas das nossas crenças eram crenças infantis. Outras crenças são crenças tolas. Eu lembro que também crescendo, eu assisti aquele seriado A Ilha da Fantasia. Vocês se lembram da Ilha da Fantasia? E ficava sonhando com tudo aquilo, aquele local maravilhoso. Só que nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, e as nossas crenças mudam. Finalmente nós percebemos que aqueles heróis de TV não podem mudar a realidade triste do mundo que nós vivemos. E eu pergunto para você: e hoje? No que realmente nós cremos? Existem também grandes credos que alguns cristãos proclamam, declaram. Por exemplo, o credo dos apóstolos. Como diz? Creio em Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e assim por diante. Muitos repetem essas palavras sem de fato perguntar a si mesmo se de fato creem. E aqui nós nos deparamos com algo, queridos, extremamente importante. Como podem pessoas que dizem crer nos mesmos princípios, pessoas que dizem ter a mesma fé, agir de maneira tão diferente uma das outras? Duas pessoas, por exemplo, afirmam crer em Deus.
Uma delas é humilde, prestativa, caridosa, atenciosa, amável, altruísta, sempre disposta a estender a mão e a ajudar outras pessoas. Já a outra, que também diz crer no mesmo Deus, é arrogante, egoísta, sarcástica, orgulhosa, vivirada, desonesta, sempre disposta a tirar proveito de outras pessoas. E eu te pergunto, será que essas duas pessoas compartilham da mesma fé? Será que essas duas pessoas creem nas mesmas coisas? Se a sua resposta é sim, por que elas são diferentes? E eu vou falar um pouquinho sobre essas duas pessoas novamente em mais alguns minutos. Por que, queridos, a fé que muitos professam ter não faz real diferença na sua vida? Para que nós possamos compreender melhor o que eu estou tentando aqui dizer para vocês, me permita falar um pouquinho sobre alguns tipos de convicções que nós, como seres humanos, cada um de nós compartilha. Alguns tipos comuns de convicções. E a primeira delas são convicções que nós podemos chamá-las de públicas. São as convicções que nós queremos que as pessoas que estão ao nosso redor pensem que nós temos, mesmo embora nós possamos, de fato, não acreditar plenamente nelas. Exemplo: se certa pessoa, por exemplo, a sua namorada, chega para você e pergunta: esse vestido me parece que eu estou gordinha nele. Qual que é a resposta certa para dar? Não, de jeito nenhum, amorzinho. Eu nem tinha percebido que você estava meio gordinha. De jeito nenhum. Senhor, eu tive um amigo, um tempo de colégio, de seminário. E ele começou já, está um bom tempo namorando com essa moça, alguns meses de namoro. E num jantar especial, ela se aproximou e perguntou para ele a mesma pergunta: como é que eu estou? E ele respondeu assim para ela: você está parecendo uma leitoa. Isso é real, não estou inventando, é real. E, bom, é desnecessário dizer que ela não se tornou a esposa dele, né? Nós cuidamos daquilo que nós dizemos para agir daquilo que nós chamamos de uma maneira politicamente correta, sem levar em consideração aquilo que nós realmente cremos. E quando nós falamos desse tipo de convicção pública, pessoas da vida pública, políticos, são famosos por declarações, porque assim eles querem criar a impressão de que estão comunicando a verdade. Eu trouxe aqui algumas pérolas ditas pelo nosso ex-presidente da República. Ouçam: cheguei à presidência para fazer as coisas que precisavam ser feitas e que muitos presidentes antes de mim foram covardes e não tiveram coragem de fazer. Segunda: aprendi a contar até 10, apesar de só ter 9 dedos, que é para não cometer erros. Um erro em qualquer outro governo é mais um erro. No nosso, não pode acontecer. Falando sobre o Bolsa Família lá no estado do Pará, certa vez ele disse: será o maior programa social já visto na face da terra. E uma outra declaração, feita em 2004, o mínimo deveria ser R$ 1.100, se levasse em conta o valor real de 1939. Os que recebem o mínimo deveriam receber pedidos de desculpas. A qualidade de pessoas que fazem esse tipo de afirmação é que aquilo que dizem pode não ser verdade, mas soa como verdade. O objetivo é impressionar aquelas que ouvem. Isso, queridos, não vem de agora, é de longa data. Ouçam com atenção um exemplo que nós encontramos de também um governante. Logo após o nascimento de Jesus Cristo, o rei Herodes disse aos sábios do Oriente que foram visitar Jesus: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Essa não era a intenção dele. Muito pelo contrário, o que ele queria era matar o recém-nascido Jesus. Ele dizia algo, mas a sua intenção era bem diferente.
E, infelizmente, queridos, essa realidade é constante ao nosso redor. E muitas vezes com aqueles que se dizem religiosos. Muitas vezes nós ouvimos afirmações de pessoas que não creem naquilo que dizem. Só que além dessas convicções públicas, nós também encontramos aquelas que podemos chamar como convicções pessoais. Essas são as convicções que nós sinceramente pensamos que acreditamos, mas no final elas não são tão firmes assim. Podem ser apenas ilusórias. Nós pensamos que cremos em algo, mas na realidade nossas verdadeiras convicções caminham em direção oposta. Por exemplo, algumas pessoas que tomam a decisão de desenvolver um relacionamento, um namoro, pensando, quem sabe, em algo mais sério para o futuro, como casamento, mas continuam jogando charme com pessoas já comprometidas. Essas são as convicções que parecem ser verdadeiras por algum momento, mas quando as circunstâncias mudam, elas desaparecem. E hoje vimos um exemplo antes do início da mensagem. Um outro exemplo bíblico dessa questão ocorreu na noite anterior à morte de Jesus Cristo, quando ele predisse ali a um dos seus discípulos, chamado Pedro, que ele o negaria. Em seguida, diz a Bíblia que Pedro declarou, depois de ouvir de Jesus, de que ele o negaria, Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Eu pergunto a vocês, o que será que Pedro sentia em seu coração quando ele fez essa afirmação? Eu creio que ele estava sendo sincero. Mas será que as suas convicções eram verdadeiras? Não. Será que Pedro sentiu a mesma coisa no dia seguinte? Quando o seu mestre estava ali sendo condenado à morte, e ele teria que sofrer, juntamente com os outros discípulos, as consequências de ser um seguidor de Jesus Cristo? Não. Seu sentimento foi totalmente diferente. E algumas vezes nós pensamos, queridos, que tendo profundas convicções, ou que temos profundas convicções, só que de fato elas não são tão profundas assim, são instáveis, são inconsistentes. Como pastor, quantas vezes já vi pessoas que tomam a decisão de seguir a vontade de Deus, pessoas que tomam a decisão de uma entrega a Ele, mas diante das dificuldades, as mais variadas possíveis, acabam se afastando, acabam desistindo, porque a sua decisão não foi firmada no nível mais profundo. Em outras palavras, esse tipo de atitude é aquilo que muitas vezes nós conhecemos como: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Em algumas circunstâncias, essas convicções, elas envolvem autodecepção. Nós queremos acreditar em algo, mesmo quando nós sabemos, de certa forma, que esse fato não é real, é falso. Alguns que passam pela triste realidade da traição num casamento. Muitas vezes a parte inocente finge não ver, finge não entender, porque prefere não encarar a realidade. Às vezes é mais fácil ignorar o contexto, a realidade, do que encarar a confrontação. Convicções públicas, convicções pessoais, mas existe um terceiro nível de convicção, aquelas que podemos chamar como convicções essenciais. E essas são as convicções que realmente importam. Elas são as que demonstram por toda a vida, e não apenas por palavras,
Esse tipo de convicção é a demonstração através das nossas ações. É quem de fato nós somos. Por exemplo, eu creio que o fogo queima, portanto eu não coloco a mão no fogo. Eu creio que a gravidade existe, portanto eu não preciso ficar fazendo cálculos matemáticos para pular do 15º andar de um prédio. Não. Porque a gravidade já faz parte da minha vida. Quando eu era pequeno, eu rolei quase 20 degraus num andador. E é uma das únicas memórias que eu tenho de pequeno, de criança. Eu aprendi a respeitar a gravidade por aquilo que ela é. Portanto, hoje as minhas ações relacionadas à minha crença em relação à gravidade, elas são coerentes, porque eu já experimentei. O que é que tudo isso significa? Que nós precisamos compreender como as nossas ações, aquilo que nós fazemos, realmente demonstra a base da nossa crença. Há poucos meses atrás, nas últimas férias, eu tive a oportunidade de, com a minha família, ir até a região do Pantanal, ali no Mato Grosso do Sul, na cidade de Bonito, e nos convidaram a fazer um mergulho dentro de um aquário natural. Uma coisa extraordinária, mas antes do mergulho você precisava, e nós passamos ali por uma aula. Eu nunca havia mergulhado. Primeira, eu achei isso é fácil, bota o caninho na boca, sai respirando e tudo bem. E levaram a gente para uma piscina, e foi maravilhoso na piscina. Obviamente eu engoli um pouquinho de água no começo, mas rapidinho aprendi, respirando, tranquilo, e que beleza na piscina. Aí levaram a gente para o rio. E obviamente eu, a Nereida e as crianças, né? Quem que tem que ir primeiro? Vai lá, Nico. Não dá, né? Aí, fui eu. E na hora que eu entrei na água, eu me assustei com tudo aquilo. Comecei, virei de ponta cabeça, ficava girando assim. Um desespero. Há uma diferença quando é na piscina e quando você está ali no rio. Aí vem aquela música, tan, 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 tan. E você lembra da anaconda, né? Esse tipo de coisa, né? Não é fácil. Vocês riem, né? Vai fazer. A confrontação, queridos, da nossa vida prática com aquilo que nós cremos. Quer ver um exemplo? A Bíblia afirma, ouçam com atenção, acompanhem a leitura comigo. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Só que às vezes nós queremos tanto crer nisso, só que a nossa boca se recusa a agir dessa forma. Mais um. O maior entre vocês deverá ser servo. Nós queremos até acreditar nessa realidade, só que as nossas mãos, elas pensam diferente. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Nós reconhecemos até a importância de crer nessa verdade, mas nós não soltamos as rédeas da nossa vida. A maior felicidade em dar do que receber. Que lindo conselho esse, hein? Só que geralmente a nossa carteira desaparece em momentos em que, por exemplo, nossa comunidade mais precisa dela. Todos nós, queridos, todos nós temos pelo menos 3 tipos de convicções. Aquilo que nós dizemos que acreditamos, aquilo que nós pensamos que acreditamos e aquilo que a nossa vida revela que acreditamos. E aqui, sem dúvida alguma, o melhor indicativo das minhas reais e verdadeiras crenças e propósitos da minha e da sua vida são vistos através das suas ações. O que eu digo crer pode ser uma tapeação total. O que eu penso crer pode ser incoerente e instável, mas a maneira que eu vivo, a maneira que você vive,
reflete aquilo que é realmente importante para você e para mim. Nós vivemos, queridos, de acordo com nossas convicções mais profundas, que nos indicam como as coisas são, de fato, ao nosso redor. Quando nós entendemos, de maneira profunda, onde nossas convicções são baseadas, fica mais fácil compreender as diferenças entre aquelas duas pessoas que eu mencionei logo no início dessa mensagem e a maneira pela qual elas agem diante de sua relação com sua crença em Deus. Eu te pergunto neste momento, como seria categorizada a sua crença, a sua fé, se a sua vida fosse, por exemplo, detalhadamente analisada nos últimos 12 meses? Se a sua vida fosse minuciosamente estudada durante as últimas 52 semanas. Os fatos, pense, a sua vida, cada atitude, cada palavra, cada ação. Momento de confissão em massa. Eu gosto desses momentos, né? Levante sua mão. Se você se envolveu, tá bem? Eu já começo aqui, tá? Para facilitar para vocês. Se você se envolveu em algum tipo de comportamento não apropriado, enganoso, mentiroso, distorcido ou exagerado no último ano. Deixa eu ver as mãos. Se você não levantou a mão, bem-vindo ao clube que você acaba de participar dele, né? Por favor. Infelizmente, a nossa verdadeira crença envolve, queridos, situações em que você pode dizer, mais ou menos assim: eu creio que mentir é uma coisa errada, mas pode ser necessário para aliviar algumas situações de desconforto. Por isso, de vez em quando, não tem problema uma mentirinha. Ou, por exemplo, você pode dizer: eu creio que vale a pena tratar bem as pessoas que são ricas, bonitas, atraentes, espertas, atléticas, importantes, bem-sucedidas. Eu creio que eu tenho o direito de julgar as pessoas, porque eu sei exatamente qual é a motivação de cada uma delas. Eu creio que eu tenho o direito de ficar fofocando sobre outros. Afinal, quem melhor do que eu para entender cada situação como ela realmente é? Eu creio que eu deva ser sempre o número 1 em toda circunstância. Eu creio que as coisas não estão indo bem como deveriam na minha vida, por isso eu mereço. As coisas não estão bem, eu mereço. Mais um pedacinho da sobremesa. Mais um trago para esquecer. Mais um comprimido para dormir. Mais uma fantasia para satisfazer. E aqui, senhoras e senhores, nosso comportamento também é resultado direto daquilo que cremos a respeito de Deus. Por exemplo, pegue a crença cristã de que Deus é onipresente, que Deus está em todos os lugares, em todo o tempo, nos observando. Se a sua mãe estivesse ao seu lado o tempo inteiro, como é que seria o seu comportamento? Hein? Se a sua esposa estivesse ao seu lado, ou seu marido ao seu lado o tempo inteiro, como você agiria? Muito do nosso comportamento errôneo, muitas das nossas atitudes, isso é duro ouvir e aceitar, deve-se, comportamento errado, deve-se ao fato de que
nós agimos quando ninguém está olhando. Mesmo assim, muitos que creem que Deus está sempre presente e vê todas as coisas, mantêm hábitos destrutivos. E eu pergunto, o que é mais sério? Sua mãe, sua esposa, seu marido ver algo errado que você faz? Ou Deus onipresente, criador desse universo? Crer e viver. Será que realmente muitos que dizem acreditar na onipresença de Deus creem que Ele está olhando? Será que nós podemos colocar algumas das nossas crenças de lado, percebem? Quando nós queremos? Será que nosso desejo pela presença de Deus na nossa vida é seletivo? Tem momento que você deseja Deus e tem momento que você diz, Senhor, me deixa quieto nesse momento. Senhor, deixa eu ficar sozinho. Olha para lá. Quando alguém diz que crê em algo, mas vive de maneira contrária, nós podemos chamar isso, queridos, de má fé. Boa fé, do contrário, é coerência entre aquilo que nós cremos com aquilo que nós fazemos ou com aquilo que nós vivemos. Se alguém deseja comprar, por exemplo, uma casa, a entrada é um gesto de boa fé. Boa fé significa que nós não temos qualquer intenção de prejudicar as pessoas através dos nossos atos, em nossas convicções, por exemplo, públicas, e também a nós mesmos em nossas convicções pessoais. Boa fé significa amar a verdade, até mesmo mais do que aquilo que nós estendemos como amor a nós mesmos. Nesse momento eu gostaria de concluir essa mensagem falando do maior exemplo de boa fé que já pisou no planeta Terra. O próprio Jesus Cristo. Afinal, como é que eram as convicções de Jesus? Um dos aspectos mais marcantes sobre a vida de Jesus Cristo era coerência entre a sua crença e as suas ações. Aquilo que ele dizia e pensava estavam sempre em harmonia com aquilo que ele fazia. Jesus Cristo era um homem de boa fé. Mas Jesus também foi um grande, extraordinário mestre. E qual o tipo de convicção que ele estava realmente interessado em mudar nas pessoas? A pública? A pessoal? Ou essencial? Sem dúvida alguma, Jesus buscava a transformação e vê transformação na mais profunda. E obviamente em todas as convicções, mas a mais profunda. Nas convicções que realmente fazem a diferença na nossa vida. E tudo aquilo que Jesus ensinava tinha por base, queridos, o seu exemplo. Jesus podia dizer, faça o que eu digo e faça o que eu faço. Porque nele havia harmonia plena entre aquilo que ele falava, aquilo que ele pensava e aquilo que ele fazia. Jesus acreditava que nos céus havia um Pai de amor que estava sempre presente ao seu lado. Jesus cria nisso. Como eu e você acreditamos na gravidade, ele cria que Deus estava sempre ao seu lado. Que os discípulos eles eram e foram pouco a pouco sendo transformados pelos ensinos de Jesus Cristo. Eles foram pouco a pouco confrontados com realidades que muitos desconheciam. Perdão,
Perdão é melhor que vingança. Amor é melhor que ódio. Humildade é melhor que orgulho. E pouco a pouco eles começaram, aqueles homens, a acreditar nessas verdades. Pouco a pouco aqueles discípulos, eles começaram a ter fé em Cristo. E com o passar do tempo ali ao lado de Jesus, eles começaram a ter fé em Jesus. E esses homens foram transformados por essa fé. E fé, queridos, ela envolve certas crenças. Fé envolve uma atitude de confiança, uma atitude de esperança, muito acima de tudo aquilo que muitas vezes nós, como pessoas, podemos desenvolver em nós mesmos. Porque acima de tudo, fé denota confiar em uma pessoa. O problema é que muitos daqueles que professam seguir a Cristo, e isso é triste, mantêm sua fé naquilo que dizem sobre Cristo, ou naquilo que pensam sobre Cristo, mas infelizmente, o que fazem não reflete a crença que professam ter. E é por essa razão, queridos, que no livro de Tiago nós encontramos de que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-la? Palavras e pensamentos inconsistentes com as ações. Diz a palavra de Deus, de que adiantam? Sabe a resposta? Nada. Nada. Alguns que professam ter fé, infelizmente, são egoístas, arrogantes, gananciosos. E por favor, não me pergunte como identificá-los. Já outros que dizem ter fé são amáveis, prestativos, amorosos. Ambos dizem ter fé em Deus. Ambos pensam que possuem fé no Criador. Só que a sua maneira de viver é distintamente antagônica. Resultado? Essa realidade, queridos, produz dois tipos de pessoas totalmente diferentes uma da outra. Imaginem comigo um quadrado imaginário, em que o centro desse quadrado está uma cruz representando a presença de Cristo. Muitos dizem crer, e para que se sintam aceitos, tomam decisões a poder pertencer dentro desse quadrado e deixam de lado algumas questões da sua vida para pertencer a uma comunidade. Entram, são aceitas. Mas dentro do quadrado, o direcionamento de sua vida não é ao centro. Pelo contrário, buscam a cada instante algo para poder sair. Já outros, que hoje ainda estão do lado de fora do quadrado, possuem o direcionamento de sua vida voltado ao centro, porque buscam conhecer, buscam entender, mesmo em meio às suas dúvidas, desejam ter fé. Qual dessas duas pessoas, ou desses dois casos, tem a fé verdadeira? Está dentro, mas com direcionamento de sua vida para fora? Ou está fora,
com o seu discernimento para dentro. Na verdade, o que determina a minha e a tua fé? Apenas para pensarmos. Mas na realidade, queridos, o que é interessante é que Jesus nunca disse, nunca, creiam nos meus argumentos. O que ele disse foi: segue-me. Segue-me. No seu maior discurso, o Sermão da Montanha, Jesus ele encerra aquela que é considerada a sua maior instrução, ensino. Ele encerra o Sermão da Montanha contando, isso está no capítulo 5 a 7 de Mateus. Ele encerra contando a história de dois homens. Uma história que envolvia a construção de duas casas. Ele diz que uma casa foi construída de maneira sábia, de maneira correta. Mas a segunda casa foi construída de maneira tola, de maneira desleixada. O que me lembra da conhecida história, uma história infantil, que você e eu já escutamos tantas vezes quando éramos pequenos. A história dos 3 porquinhos. Você se lembra? Cada porquinho construiu uma casa. Só que cada casa teve que encarar um teste. As casas que eram fracas, elas caíram. A casa que era forte, permaneceu. Moral da história? Moral da história: todos nós somos construtores de casas. A nossa vida, a nossa casa, nós a construímos através das escolhas que nós fazemos no dia a dia. E desculpa ser sincero com você e direto, quer você goste ou não, quer você acredite ou não, porque essa questão não é opcional. Cada um de nós precisa necessariamente construir a nossa casa em algum lugar. E eu não sei se você já percebeu, todos nós, mais cedo ou mais tarde, teremos que encarar o teste. Todos têm que encarar dificuldades e as provas da vida. E ao final, todos nós teremos que encarar o maior teste de todos, que é a morte. O lobo mau está no nosso encalço, né? Isso não é opcional. E tudo depende, queridos, de onde a sua casa está sendo construída. Na verdade, a palavra de Deus, ela deixa de lado e apresenta esse lobo mau de uma forma diferente. Na Bíblia, ele deixa de ser um lobo e ele se torna um leão. Sejam cuidadosos, estejam vigilantes contra os ataques de Satanás, o grande inimigo de vocês. Ele ronda em volta como um leão faminto, que ruge à procura de alguma vítima para estraçalhar. Fiquem firmes quando ele atacar. Confiem no Senhor. Então, como é que você está se preparando, hein? Nunca se esqueça que somos nós que escolhemos onde e como construir a nossa casa. Nós escolhemos as convicções sobre as quais construímos a nossa vida. Nós podemos construir a nossa vida de palha, de madeira ou de tijolo. E sem dúvida alguma, uma casa construída de palha é mais fácil, é mais rápida de ser feita. A de madeira é um pouquinho mais forte, mas também cai quando o lobo mau sopra.
Mas você pode construir a sua casa sobre a rocha, ou sobre a areia. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. E a sua casa? E a sua casa? Onde é que ela está construída? Aonde é que hoje, nesse momento, está a sua casa? A resposta? Só você sabe. Só você sabe. E somente Deus pode mudá-la. Se você permitir. Deus eterno, Senhor, cada um de nós sabe onde está a nossa casa e do que ela é feita. Senhor, nos anos da nossa experiência nessa terra, pelas decisões que tomamos, pelas oportunidades que tivemos e quem sabe desperdiçamos, fomos pouco a pouco construindo nossa vida. E bom Deus, quem sabe muitos dos que se encontram aqui nesse momento, aqueles que assistem essa programação ou que haverão no futuro, hoje olhar para a sua casa, para a sua vida, não estão satisfeitos, não estão felizes, porque esse tipo de casa cai quando o vento sopra. Esse tipo de casa cai quando as tempestades sobrevêm, quando os rios transbordam, quando os problemas dessa vida se colocam diante de nós. Muitas vezes, Senhor, nós caímos e não sabemos o que fazer. Mas, Pai eterno, em Tua misericórdia te suplico, Senhor, que hoje, nesse momento, cada um de nós possa tomar a decisão de mudar de endereço, de recomeçar uma vida de maneira correta, apropriada, porque conhecemos e sabemos, Senhor, que Tu és o Deus da segunda chance, o Deus que sempre está disposto a nos aceitar como somos, mas um Deus que se recusa a nos deixar assim. Pai, queremos ter uma vida construída sobre a rocha, Teu Filho amado Jesus Cristo. Não uma vida de palha ou de madeira, mas uma vida construída com tijolos, firme. E quando o vento soprar, quando a tempestade vier, quando as dificuldades desse mundo sobrevierem a cada um de nós, possamos permanecer firmes, Senhor, porque temos fé real e verdadeira em Ti. Bom Deus, dirija-nos. Pai eterno, suplico de uma maneira muito especial Tua bênção a cada um daqueles que aqui estão nesse momento. Aqui estão, Senhor, Teus filhos e Tuas filhas que precisam de Ti, Senhor. Cada um de nós precisamos de Ti. Fortalece a nossa casa, a nossa vida, Senhor. E que mesmo em meio às dúvidas, possamos decidir pela fé. Isso te lhe suplicamos em nome e pelo amor de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Amém, Senhor.